Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred e João com vocês e Marta Correia trazendo Papo de Esquina e você, né, Marta? Mais um Papo de Esquina e você com a sua participação sempre, internauta, através de áudio, de vídeo. Hoje a gente vai ter alguns áudios, né? Temos, a galera parece que vários. fica envergonhada em fazer vídeo. Gente, nós estamos aqui no século XXI, na era do visual, né, Fred? Vamos se entregar. É do eu contínuo, é sempre o selfie, né? Era do selfie. Mas o que a gente vai trazer para você aqui, amigo internauta, é um estudo muito interessante com o nosso querido José Bosco. Seja bem-vindo, grafólogo. Obrigado, muito legal. Obrigado. E o José vai trazer, a gente primeiro vai saber um pouco quem é o José, né, que a gente trouxe aqui no programa, e o que ele faz, mas com certeza o conteúdo vai impressionar, porque vai ser revelador, hein, Marta? E a grafologia, ela é uma identidade nossa, né, Fred? A nossa escrita, digital escrita, né? Temos a digital, Total. temos a nossa íris e a nossa escrita também é a nossa cara, né, Exatamente. José? Então, Totalmente. Bom, Zé, então a gente queria saber de você exatamente o que te levou, você é professor, né, professor de grafologia, mas Isso. o que mais você desenvolve aí? Eu sou psicanalista freudiano. Comecei a estudar psicanálise depois da grafologia, que eu percebi que tudo que eu estudei no Brasil de grafologia, eu já conhecia e eu precisava me aprofundar na teoria. E eu descobri que a teoria é psicanálise, a psicanálise de Freud e de Jung. Então, me especializei na psicanálise e hoje eu sou psicanalista, atendo na linha freudiana e grafologista. Legal, hein? Nossa, mas tem a ver Freud com a grafologia? Totalmente. As fases da escrita. Imagina a letra F, tá? A letra F minúscula, ela sobe, vai para o meio e depois desce. As três zonas da escrita, tem a parte superior, a parte média e a inferior, a zona superior, média e inferior da escrita. São os análogos do superego, ego e id descritos pela teoria do mestre Freud. E também tem a ver com a teoria da sexualidade também. Totalmente. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Hoje o assunto vai longe, muita coisa. Dá pra fazer uma série com ele, Marta. A gente pode fazer capítulos. Capítulo 1, hoje vai ser surpreendente. Vai ser revelador tanto na doença quanto no comportamento, né, Bosco? Exatamente. E a gente também tem uns áudios pra gente começar aqui falando sobre isso. Mas antes eu queria que o Bosco conceituasse mais para o nosso espectador o conceito mesmo da grafologia, né? O que é a grafologia? Que estudo é esse? Muito bem. Bom, o nome diz, a grafologia, a etimologia é grega, graphem, escrita, logos, estudo. A grafologia é um estudo com base em teoria psicanalítica da escrita, que revela todo o comportamento, temperamento, caráter, distúrbios fisiológicos, psicológicos, tendências de comportamento. É importante que se diga, eu sempre falo, não é esoterismo, não tem nada a ver com religião, com poderes místicos, previsão de futuro, com numerologia, não. É um estudo com base em ciência. Se me permite até, não é propaganda, né? O livro que eu escrevi de grafologia, um deles chama Grafologia, a Ciência da Escrita, porque é baseado em experiência e usa o método científico, uma teoria e com experimentos feitos para comprovar essa teoria. Então tem fundamento sim. Maravilha, legal, isso é muito importante esclarecer, tá vendo? Sim, tudo que é na base da ciência, com certeza, está ali comprovadíssimo. Perfeitamente. Né? E vai além das crenças, isso que é mais importante também. E também. E você falou numa coisa que eu só queria que você dissesse para a gente a diferença disso. Você falou em temperamento da pessoa e do caráter da pessoa. E existe uma diferença nisso. Sim, existe. O temperamento é herdado. A gente fala, é igualzinho o pai. Né? Puxou a mãe, isso é o temperamento. E o caráter é aquele que se forma ao longo da vida, né? Vai se construindo. Exatamente. Né? Então, o temperamento nasce com o indivíduo, o caráter se forma ao longo do tempo. E que são bem diferentes na escrita, não são, Bosco? Você percebe, o temperamento em geral, você vê no início da escrita, que é onde começa a se escrever, a pessoa se coloca. E o caráter você vê também no início, mas mais no final da escrita, porque revela mais o comportamento. E quando a pessoa escreve, imagine qualquer palavra, da metade para frente, a pessoa já não está mais consciente. Ela já está escrevendo inconscientemente. Então é aí que você nota a diferença entre o que ela é de fato
e o que ela finge que é na sociedade, entre comparando as duas partes. É legal. Nossa, interessante. A pessoa que é legal, a pessoa quer saber exatamente quem é o fulano ciclano que vai querer namorar com ele, né? Com ela, vai saber tudo pela letra, né, Busco? Dá então pra é ver. revelador até pro cônjuge isso aí. Mas vem cá, quando você vai fazer essa análise da escrita de alguém, a pessoa tem que escrever muitas coisas. Como é que funciona isso? Olha, quando eu faço isso como diversão, quando eu estou num lugar e as pessoas sabem, descobrem o que eu faço, todo mundo, aí tem uma fila, né? Aí eu faço uma brincadeira, 2, 3 linhas. Agora, para se fazer uma análise profissional, aprofundada realmente, como eu faço para empresas, aí costuma-se colocar cerca de 20 linhas de assinatura. Com 20 linhas de assinatura, a sua vida toda está lá. É suficiente para Só ver. com assinatura? Não, se tiver assinatura também ajuda. Mas 20 linhas já Mas você dá um texto para a pessoa? Não, assim a pessoa funciona? escreve. Eu já analisei, por exemplo, escritas em alemão. Eu não falo alemão. Porque a gente não vê o que está escrito. A gente vê como foi escrito. Não importa a história. Não, a gente nem lê a história. Às vezes até leio, mas por curiosidade. Se a pessoa vai falar sobre uma viagem que fez até as cataratas do Niágara, eu até vou ler por curiosidade. Mas normalmente não dá tempo de ler. Eu analiso o desenho da escrita. E quanto Legal. tempo você demora para fazer essa análise? Uma completa mesmo, que envolve todo o perfil intelectual, relações humanas, energia, adaptação, equilíbrio, sexualidade e problemas de saúde, demora em torno de 2 horas. Fora a impressão. Mas a impressão, hoje em dia, é só apertar um botão. Né? Bom, mas então acho que a gente deve começar então com aquelas perguntas dos internautas, porque depois ele dá sequência nas letras e na posição, né, Perfeito. José? Porque tem aquela questão da inclinação da letra, do tipo. Todas as características Muito, que isso aí dá um revelam. pano para manga de um ano, que nem a gente falou. Né? Bastante. Legal. Lu, dá pra gente soltar aí? Vamos ouvir então algumas perguntas para o Bosco os nos nossos esclarecer primeiros aqui. áudios. Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Sandra, eu sou de Embu das Artes e eu gostaria de saber se a gente consegue identificar algum tipo de doença através da escrita. Obrigada. Valeu, obrigado então, Sandra, pela participação aí. Vamos lá, Bosco. Então, Sandra, realmente a sua pergunta é bastante pertinente. Você consegue ver muitas doenças através da escrita, porque o estado fisiológico, os médicos já sabem disso, está relacionado ao estado emocional. O estado emocional se reflete diretamente na escrita. Existem testes, inclusive, que foram feitos na década de 70 pela American Cancer Association, que mostrava a relação entre um diagnóstico de câncer com a escrita. E a própria American Cancer Association botou isso na internet, hein? Mostrando que grafólogos fizeram o diagnóstico sem saber quem tinha câncer. E 3 grafólogos, um deles era mais fraquinho, acertou só 50%, mas os outros 2 eram bons e acertaram 98% dos casos de câncer. Eles descobriram que a pessoa tinha vendo a escrita. Nossa. Então, realmente, a escrita revela vários tipos de doença. Caramba, isso é muito bacana. E falamos sobre vários tipos de doença. Temos mais um áudio, Vamos né? ouvir o próximo, vamos lá. Olá, pessoal. Sou a Silvana Celani, falo de São Paulo. E sobre o tema de hoje, grafologia, gostaria de saber do José Bosco como a análise da escrita pode ajudar a identificar algumas doenças, já que ao longo da vida a grafia sofre alterações. É possível antever algo? Exemplo como mal de Parkinson, Alzheimer e até outras doenças, claro. Bom, parabéns pelo programa e pelos temas abordados. Sucesso, Papo de Skin em você. Abraços. Aí. Muito Aí, bem, mais Silvana, uma. excelente pergunta. Obrigado, Silvana, pela participação aí também. Olha, como eu havia dito na outra pergunta, realmente várias doenças são diagnosticadas. A Silvana perguntou em particular Alzheimer e Parkinson. No caso do Alzheimer, que é um problema de degradação, eu não sou médico, hein? Desculpem os termos técnicos se eu não estiver correto no termo técnico médico, mas como acontece algum problema de destruição neural, isso afeta automaticamente a escrita e a pessoa que tem problemas relativos a Alzheimer acaba escrevendo com a escrita totalmente truncada. É como se fosse uma árvore toda cheia de galhos todos tortos. A escrita fica toda contorcida. E no caso da pessoa que tem mal de Parkinson, essa até os médicos
já colocam como diagnóstico, um dos diagnósticos de mal de Parkinson, que é a escrita. Eles chamam de micrografia. A pessoa que tem mal de Parkinson acaba escrevendo de uma forma muito pequena, micrografia, porque ela não consegue ter movimento na mão, então ela escreve pequeno para ter um controle. Os próprios médicos já usam isso como um dos diagnósticos. E você percebe. Mas tem tendência? Será que tem tendência para a pessoa ter Parkinson? Ela consegue identificar na... A tendência você vê na escrita através de, quando a pessoa é mais nova, se ele tem alguma tendência, até 10 anos antes você consegue ver. Já os estudos mostram que você consegue antever uma futura doença 10 anos antes dela acontecer na escrita. Mas, por exemplo, professor, se uma criança de 6, que está sendo alfabetizada, ou que já é alfabetizada, e escreve pequenininho, isso não tem nada a ver. Não ter nada a ver com a doença futura, não tem nada a ver, né? Inclusive, a análise de crianças é um estudo particular da grafologia, né? É a pedografologia. Para se fazer uma análise de escrita de criança, inclusive, os franceses são muito bons nisso, eles são especialistas nisso. Olha que maravilha. A grafologia moderna começou na França, né? A grafologia mesmo começou no século XVII, na Itália. Mas a moderna, logo depois da Segunda Guerra, começou na França com o estudo da escrita de crianças traumatizadas. Pela guerra. Pela guerra. Então, na França, existem livros que mostram o estudo da grafologia de uma criança, depende, inclusive, se é homem ou mulher, se é menino ou menina, e a idade, porque se modifica muito rápido. E aí é feito um estudo específico. Quando a gente fala estudo grafológico, normalmente é adultos. Para criança é um caso particular, tem que se estudar a idade da pessoa e o sexo. Mas o fato da criança escrever pequeno, aí obviamente não tem nada a ver com o mal de Parkinson. Eu tenho uma pergunta para você a respeito do gênero. Tem alguma diferença muito gritante nas letras relacionadas a gênero? Não tem. No adulto, não. Inclusive, uma vez num programa de televisão que eu fui, me perguntaram isso, né? Mas o homem e a mulher, eu falei, não, do ponto de vista psicanalítico, não tem diferença entre homem e mulher. Tá legal, beleza. Na escrita, não tem diferença. Não tem. Os complexos edipianos, a tendência ânima ou ânimos do indivíduo, que todo mundo tem o seu lado masculino, feminino, é inevitável, não tem como, isso aparece. Então, do ponto de vista da grafologia, não importa se é homem ou mulher. Você percebe, claro, se a letra M, por exemplo, mostra, no caso das mulheres, se elas têm distúrbios na menstruação, no campo da menstruação, no ciclo reprodutivo. Aí, é claro, só pode ser uma mulher. Mas você não sabe, você descobre que é uma mulher quando você percebe esse distúrbio no campo do ciclo menstrual. Legal. Bom, a gente está falando sobre doença, temos mais um áudio sobre doença também. Vamos ouvir. Olá, Fred. Olá, Marta. Tudo bem? Aqui quem fala é Deco Almeida, eu sou locutor e acompanho o trabalho de vocês. Parabéns pelo programa. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar ao seu entrevistado de hoje, José Bosco, quais os traços de personalidade podem ser observados através da grafologia e se é possível saber sobre agressividade através dos traços. Um abraço a todos e parabéns novamente. Valeu, Deco. Muito boa pergunta sua aí. Realmente, Deco, a sua pergunta é mais ou menos como você contar. Me conte a história do Império Romano, desde o surgimento até a queda. É muito amplo. Realmente, quais as características que você vê? Eu diria que todas, praticamente todas. Para você ter uma ideia, existe um livro de Alexandre Chandró, um grafólogo espanhol. Dá mais ou menos umas 250 páginas esse livro. Metade desse livro é apenas dedicado ao estudo da letra D minúscula. Nossa, mãe. Tem cerca de 90, 100 tipos de letra D minúscula, que está relacionada à criatividade. A letra D está relacionada a isso. Então, você enxerga tudo, todos os traços. A agressividade, que foi uma das coisas que você colocou, existem várias formas. A principal, que você pode ver em qualquer escrita, a agressão é sempre uma coisa violenta. E a violência está relacionada ao quê? Você vê um círculo, é algo mais bonito. Agora, você vê uma ponta, uma espada, é agressão. Então, na escrita você vê isso em forma de pontas. As letras M, por exemplo, em forma de traços, como se fossem pontiagudos.
o final da barra do T, por exemplo, terminando como se fosse uma lança. Começa de forma mais grossa, escrita, e depois afunila. Né? O final das palavras em ponta. Tudo que se relaciona à ponta, principalmente para o lado direito da sociedade, está relacionado à agressividade. Mas cuidado, não significa que a pessoa que escreve com uma letra angular, com ponta, seja agressivo. Né? A informação não é bionívoca. A agressividade você vê assim, mas não é porque a pessoa tem que é agressivo, você tem que ver outras características. Mas uma delas é essa. Eu acho que a gente tem isso para o internato a ver naquela folha que você trouxe sobre problemas de estômago. Existe uma escrita que eu tenho que eu analisei uma vez de uma pessoa que tem distúrbios gástricos. Aí fala, quem tem com a agressividade? É que no caso particular desse indivíduo, com distúrbios gástricos, ele era uma pessoa agressiva, então a gente pode ver algumas características do traço do M, com pontas, né? Está aparecendo aí na tela, inclusive, o pessoal dá uma olhadinha, né? Você percebe algumas dessas características, né? Legal, bacana. E, professor, você disse que a letra D está relacionada à arte. Então, cada letra do alfabeto está relacionada com determinado assunto? Sim. Interessante. É o desenho. Eu costumo dizer, quando um psicólogo, às vezes, analisa o desenho de uma criança. Sim. E o desenho é o quê? Um reflexo do seu estado emocional. A escrita, se parar para pensar, a letra A, por exemplo, é um desenho. Só porque eu falo A, mas é o som dela, mas é um desenho. A letra O é um desenho. Ela tem um símbolo, né? Sim. E o formato visual. E o formato dela, como você diz, é feito de uma maneira. No caso da letra A, ela começa do lado esquerdo, sobe, depois volta para o lado esquerdo, vai para o direito. Isso tem uma simbologia de Jung. Então, cada letra é usada para interpretar uma característica. No caso da A, por exemplo, é o relacionamento do indivíduo com a sociedade. No caso do I, devido ao seu pingo, está relacionado à imaginação. A letra D, pelo fato dela subir e voltar, está relacionada à criatividade. Você vê muito do poder criativo de um indivíduo observando a altura da haste, a maneira se a haste é um laço. A letra G está muito relacionada à sexualidade, porque ela é uma letra que desce, vai para a zona inferior e depois volta, mostra como é a postura sexual do indivíduo em relação à sociedade. Inclusive, isso que ele falou é importante, porque se a pessoa não corta, não faz aquele corte só para a zona mediana... Tem problema na sexualidade? Não digo problema, mas eu diria que no mundo hoje não existe uma pessoa que possa se dizer eu sou 100% resolvido, porque todo mundo tem traumas de infância. Né? Então, e isso fica, então é inevitável. Mas você percebe, né, se a pessoa, por exemplo, a letra G ela não é unida ao resto da palavra, tem sempre um pequeno bloqueio. Não significa que a pessoa tem um trauma, é um bloqueio. Né? Então, ligado à sexualidade é bem o G, né? O G é a letra da sexualidade. Posso viajar nessa história? Então, teria a ver, assim, por exemplo, você pode dizer pela letra G se a pessoa consegue atingir o orgasmo, por exemplo, porque o orgasmo tem essa curva, você vai... É um G grandão, é uma grande bola chega que ao ápice. Não dá para saber se a pessoa chega ao orgasmo, mas o que dá para saber é se a pessoa tem algum bloqueio. Por exemplo, a letra G normal seria uma oval, depois a pessoa desce e depois volta num laço até a letra seguinte. Esse é o normal. De acordo com o movimento do G, você percebe se existem mais ou menos bloqueios. Poderia ser um bloqueio uma pessoa frígida, por exemplo? Isso sim, dá pra pode ver. ser. Você percebe. Se a pessoa tem a agressividade no campo da sexualidade, você vê, como falamos agora há pouco, em pontas. A pessoa faz o G em formato de um triângulo, em pontas. É agressividade. É agressividade no campo íntimo. Isso também acho que dá para ver no J e no F, não é? Dá, mas pelo movimento do J e do F, existem outras características. No caso do movimento do G, que se refere mais à sexualidade. Que interessante. Né? O G é a sexualidade. Sim. Tem mais alguma letra que está relacionada com isso ou não? No caso do G, é a principal. Outras você vê, né? Você percebe, por exemplo, né, nos pingos nos Is. Né, as fantasias. Pessoas, né? O pingo no I é uma fantasia. E a pessoa que fantasia muito, ela vai fantasiar no trabalho, na vida social e no campo íntimo. Então você pode associar o movimento, por exemplo, da letra G com o pingo do I. Um exemplo, se a pessoa faz um pingo no I, tipo uma bolinha, entre aspas, né, que a gente chama de simplesmente um oval, mostra que a pessoa tem muita imaginação.
Tá bom, muita imaginação. E aí, se a pessoa faz um laço do G, aquele bem grande que a pessoa tem, aí mostra que é uma imaginação acima do normal, uma pessoa que tem muitas fantasias. O que é normal, de certa forma, não significa que seja algo ruim. Todo mundo tem as suas fantasias. Eu mesmo, se for realizar as minhas, vou ser preso. Aí a gente descobre em outras letras, como a do T, por exemplo, também você tem o lado paternal, né? Ah, sim. A barra do T mostra a maneira como a pessoa coloca a sua energia, porque a barra do T vai da esquerda para a direita. E a barra do T pode ser colocada numa posição pequena da haste, uma pessoa mais submissa, no meio ou acima. As pessoas mais autoritárias colocam a barra da T bem alta. Algumas até acima da haste. Se você vai escrever tatu, tem umas que escrevem tatu com um único traço, unindo o primeiro T com o segundo. Isso é rapidez de pensamento, é a velocidade da escrita. Quando tem 2 T's, a pessoa corta assim rápido. Isso é velocidade. Você consegue ver se a pessoa escreve rápido sem precisar ver a pessoa escrever. Você percebe, olhando a escrita, se é uma escrita rápida ou lenta. E a velocidade com que a pessoa escreve está diretamente relacionada à velocidade mental. Uma pessoa que escreve muito rápido tem um raciocínio rápido. A pessoa que tem um raciocínio mais lento, e não significa automaticamente deficiência mental, não. O raciocínio lento significa mais cautela, uma pessoa mais cautelosa para tomar decisão. Não, imagina. Né? Imagina. É só simplesmente uma pessoa mais lenta, um pouco mais cautelosa, um pouco mais cuidadosa, às vezes até um pouco medrosa para tomar uma decisão mais importante. Isso é muito visto em escritas para empresas que vão contratar executivos, né? Então, mas o T também é mais revelador que isso, né, Bosco? Porque ele revela submissão, revela... de acordo com onde você corta ele, não é isso? Pode falar um pouco sobre isso. De repente imagine a letra T. A haste primeiro é aquela que sobe e volta. E depois a mão sai e aí vai ser feito um traço. Esse traço vai da esquerda para a direita. A maneira como a pessoa faz esse traço é que mostra a maneira como a pessoa coloca a sua capacidade para a sociedade. Se o traço é muito baixo, é uma pessoa mais submissa. Um traço bem centralizado é equilíbrio. As pessoas mais autoritárias colocam o traço do T muito em cima. Algumas até, eu já vi, o traço do T acima da haste. Pessoas muito rígidas, ditatoriais. E tem a ver com esquerda para direita ou direita para esquerda. Ah, sim. Ele faz o contrário, da direita para a esquerda também? Na nossa sociedade ocidental, o movimento é sempre da esquerda para a direita. Isso já é histórico, não dá nem tempo de explicar o porquê. Já vem da Idade Média. Então, na nossa sociedade ocidental, o que se analisa é o movimento da esquerda para a direita. A esquerda é onde está o indivíduo e a direita é a sociedade. Por isso que se compara muito a margem. Quando tem uma redação, a maneira como fez a margem esquerda e a margem direita revela a relação indivíduo-sociedade. Maravilha isso. Que louco isso, né? Ô, Lu, temos mais algum áudio aí? Não? Vamos colocar. Vamos lá. Meu nome é Marlene, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Eu quero saber se a pessoa consegue descobrir traços de depressão e ansiedade através da escrita, através do jeito de se movimentar, até mesmo no jeito de se expressar. É interessante essa pergunta. Marlene, obrigado pela tua participação aí, viu? Porque tem a ver, né, essa questão de como a letra se movimenta dentro do contexto, né? Claro. Da direita para a esquerda, porque geralmente a depressão já é mais característica. E você, no caso da depressão, é uma característica muito fácil de perceber. Existem várias, mas a principal, a depressão, o próprio nome, né, depressão, até em geografia fala depressão é uma queda, né? Uma queda. Então, na escrita, a depressão, você vê principalmente pelo modo que a pessoa escreve a linha cai. A pessoa que escreve caindo é sempre não significa que a pessoa seja depressiva, mas melancólica no mínimo. A gente tem isso agora com você. A gente Sim, tem um exemplo clássico legal que aí, vocês estão vendo agora aí, que mostra bem a escrita, a inclinação da esquerda para a direita, a escrita caindo. A pessoa mais depressiva, ela escreve, é mais fechada, então ela escreve com a inclinação, não da linha, mas a inclinação da escrita para a esquerda. É uma escrita mais inclinada para a esquerda, pessoa mais fechada. A depressão faz com que a pessoa escreva menor. E se a depressão for muito profunda, a pessoa escreve o final da linha tombada. Ou seja, a pessoa está caindo no abismo psicológico. Né? Quando ela está se relacionando, o final da linha, que é a sociedade, é tombada. Então você percebe muito isso, essas características. A assinatura de uma pessoa depressiva também, se for profundamente depressiva, é uma pessoa que beira o desejo da morte.
E você percebe isso, primeiro a pessoa se fecha. Pessoas que fazem assinaturas e fecham, fazem um grande círculo em volta, são muito fechadas. Não é só isso que é depressão, é uma possibilidade, mas acompanhado de outras características, como a letra, a escrita inclinada para baixo, a escrita tombada, a assinatura fechada e, principalmente, em casos mais graves, a pessoa assina e depois volta o traço para trás, passando por cima da própria escrita. Já é uma tendência suicida. Olha só, então, é o Bem lance dos grave. borderlines. O negócio é sério, né? Dá pra gente descobrir muitas coisas, né, Totalmente, professor? você descobre tudo. Busco isso é... Falando nisso, assim, e do passado? Como a gente podemos analisar isso? Através da assinatura, por exemplo, da pessoa? Seres traumas do passado, né? Os traumas se percebem não só na assinatura, na escrita como um todo, mas a posição da assinatura revela a postura do indivíduo. Quando você fala do passado, você consegue descobrir se existe algum trauma. Agora, qual foi o trauma? Não. Se a pessoa teve os pais assassinados, ou então o cachorro morreu atropelado na sua frente e ficou traumatizado. A gente não sabe qual o trauma, e é adivinhação, mas sabemos, mas que existe um trauma aparece na escrita um trauma. Mas onde se revela? No tamanho da letra, na inclinação da letra? Em tudo. Em tudo? Depende, por exemplo, se for uma pessoa muito fechada, que sofreu um forte bullying na infância, sofreu... Até um abuso? Abuso, sim, abuso sexual, como você é que percebe. isso? Como é que você percebe? Olha, a sexualidade, como nós dissemos, aparece na parte inferior da escrita. Então, as pessoas que sofreram, que tiveram problemas graves e ficaram com esse trauma, demonstram isso na escrita, na zona inferior, mostrando todo o bloqueio que elas sentem. Né, no campo da sexualidade. Aquilo que a gente falou, o G fica bloqueado, a escrita fica muito pequena, o laço do G é apertado, mostrando que há complexos nessa área. São várias coisas que nós analisamos. O G é o principal nessa questão. Não, nesse caso é o G. Nesse caso é o G. É que se você quer ver a criatividade, é a letra D. Você quer ver a imaginação do indivíduo, tem que ir na letra I. Você quer ver a relação da família, família e sociedade, é a letra M. E você quer ver sexualidade é a letra G. Dá para ver também a parte financeira? Bom, o que dá para ver é se a pessoa é materialista ou não, né? Se a pessoa é rica ou pobre, não sei. Mas dá para ver se a pessoa tem tendências materialistas, para facilidade em lidar com dinheiro. E você vê muito isso, sabe onde? A parte do dinheiro, nos números. A maneira como a pessoa faz os números, que o número também é uma escrita, é um desenho. Os números também são não são analisados como analisa a numerologia, que não tem nada a ver com grafologia. Não é o número 5, o seu nome é o número 5, esse tipo de coisa. Não, o desenho da escrita revela como você age no campo financeiro. Inclusive, parece que depende do número que ele coloca, ou se começa de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou da esquerda para a direita, né? Tudo revelado. Você vê, por exemplo, um fácil de falar sem precisar do desenho, o número 8. O número 8 é um número, o 8, o padrão, começa em cima, desce, volta, sempre num movimento rápido, que vai, no caso fazendo desenho, da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. Sim. Tem gente que faz o contrário, você percebe o desenho. São pessoas mais fechadas, mais introspectivas, principalmente no campo financeiro. E quem faz uma bolinha em cima, uma bolinha embaixo e junto? É criatividade. Tá? Eu faço assim. Isso é criatividade? Criatividade. O meu 8 é assim, duas bolinhas. Uma bolinha assim, depois outra embaixo. O Exatamente. meu 8 é assim. Também, o meu também. Antes da gente entrar para o intervalo, a gente já está entrando lá, eu só queria que você definisse rapidamente, ele falou sobre o passado, aquele traço que a gente começa a letra maiúscula, né, no parágrafo, que puxa de esquerda para a direita, não é isso, Bosco? Esse é o traço forte do passado, de ligação ao passado. A pessoa muito ligada ao passado, quando eu falo passado, claro, é a formação, não estamos falando em esoterismo, né, em religião. O passado vidas, é a infância do indivíduo, onde a partir de 2 anos, mais ou menos até 2 anos, os principais traumas que o indivíduo tem que sofrer já aconteceram. Até 2 anos. Depois eles se repetem de outras maneiras. Mas os complexos de Édipo e castração começam a acontecer de 2 até 5 anos. Nossa, e é ligado ao passado. E é que ficam. E você percebe isso. A pessoa que tem um vínculo muito forte com o passado e que tem dificuldade de se relacionar, demonstra isso fazendo um laço inicial muito grande. Vamos imaginar a letra A maiúscula. Em vez de fazer assim, uma espécie de cabaninha,
ele faz um laço enorme e depois começa o A. Ele demora para sair do eu para poder chegar na sociedade. Olha que louco, né? A gente vai chamar um comercial rapidinho, professor, e voltamos já já. Fica aí com o Papo de Esquina e você. Fique com a gente aí. Fica com a gente. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional e hoje eu vou falar com você, dar pequenas dicas sobre a linguagem corporal na entrevista de emprego. O seu corpo fala, então fique atento. Aperte a mão do entrevistador com firmeza, mas não precisa usar de tanta força. Mantenha a sua postura ereta durante a entrevista de forma elegante, não precisa ficar totalmente formal, engessado durante a entrevista. Olhe nos olhos do entrevistador e evite olhar de forma cabisbaixa. Os olhos são espelhos da sua alma, então olhe com leveza, sem ficar encarando inclusive o entrevistador, tome cuidado com isso. Não fale mal de forma alguma da empresa ou dos seus colegas do seu antigo trabalho. Assuma a responsabilidade por sua demissão, se esse for o caso. Seus gestos devem manter equilíbrio e é importante que você gesticule durante a entrevista de forma branda, de forma sutil. O seu tom de voz, toma cuidado para não ser muito alto e nem muito baixo. Tente se espelhar no seu entrevistador. Se ele fala mais rápido, acompanhe o ritmo dele. Se ele fala mais baixo, acompanhe o ritmo dele também. Com essas dicas, você vai causar uma boa impressão e vai ter muito sucesso na sua entrevista. Tenha uma boa sorte!
Estamos de volta com o Papo de Esquina e você hoje com José o grafólogo. Bosco, grande nome da grafologia, né? José Bosco. Obrigado. José Bosco, a gente vai mostrar. Você quer mostrar o vídeo da Serenata? Antes da gente continuar com o Bosco, a gente vai chamar o Minuto Serenata para vocês conhecerem um pouco das histórias da Serenata e Companhia. Vamos lá, Isso aí, Lu. vamos ver. Hoje vamos contar a história de Alexandre. Ele nos contratou pedindo uma serenata para sua esposa, Andréia. Alexandre nos contou que eles estavam brigados e que gostaria muito de fazer as pazes com ela. Tudo ficou acertado e em uma manhã chuvosa de inverno, nosso seresteiro rumou para o bairro do Tatuapé. A esposa de Alexandre estava morando na casa da mãe e 7h30 em ponto, lá estavam os dois. Alexandre, escondido estrategicamente atrás de um poste que ficava em frente ao mercado, enquanto Fred tocava a campainha da casa. Alguns segundos depois, uma senhora veio atender. Ela era um protótipo perfeito da Dona Florinda do Chaves. Enxugava as mãos no avental e ostentava bobs enormes na cabeça. A mulher, de cara fechada, olhou nosso seresteiro de cima a baixo e desconfiada perguntou do que se tratava. Fred, educadamente, explicou que estava ali para fazer uma serenata para a filha dela, a Andréia. A mulher, com uma careta, perguntou quem havia mandado a tal da serenata. Nosso seresteiro respondeu que não podia dizer. Enquanto isso, Alexandre acompanhava toda a cena do outro lado da rua, ainda atrás do poste. Fred tentou de todas as formas convencer a mulher, até que de repente surge Andréia. Ela já chegou dizendo que se a serenata tivesse sido mandada pelo Alexandre, ela não queria ouvir nada. Foi um fala daqui, argumenta de lá, até que aceitaram ouvir uma única música e nada mais. Gente, as duas estavam irredutíveis. Enquanto Fred tentava fazer o seu trabalho, as mulheres gritavam para quem quisesse ouvir que Alexandre não prestava. Bom, já sem argumentos, nosso seresteiro resolveu ir embora, frustrado por ter conseguido cantar apenas uma única música. E foi aí que ele viu os três quebrando o pau literalmente no meio da rua. Gente, rapadura é doce, mas não é mole não. O que será que o Alexandre aprontou, hein? Vai saber. De volta aqui, foi o Minuto Serenata dentro do Papo Esquina. E você Isso aí, que o Fred bacana. aqui, com o grupo do Fred Serenata e Companhia, que tem grandes histórias. É o minuto que a gente relaxa aqui dentro. Exatamente. Né, e tem muita gente para depois que se vocês quiserem acompanhar os outros minutos, é só entrar no Serenata Cia, que tem um canal lá no YouTube, para todo mundo ver. Grandes histórias de Pra Fred conferir. João. Você precisa começar a escrever vários livros. Vai dar Nossa, vai história dar pra capítulo. caramba. Capítulos O e capítulos. cineasta vai fazer a festa com a gente. Então, tá vendo só? Mas, professor, vamos voltar aqui para a grafologia. Pois é. E você tem outra pergunta para eles sobre a Sim, empresa. quem as está empresas, desempregado, que quer saber como atuar, como escrever melhor, né? O que uma empresa procuram na tua letra, né? O que você tem a dizer a respeito? Hoje no Brasil, a grafologia, diria 80% do trabalho de um grafologista é para empresas que contratam executivos. Uhum. E muita gente me pergunta isso, mas eu tenho que fazer uma redação. Olha, normalmente quando eu tenho que fazer uma redação, normalmente vai ser analisado. Aí já me perguntaram, mas o que eu escrevo para ninguém perceber o meu lado ruim? Eu falei, não tenta. É como querer falsificar a sua impressão digital. A escrita vai revelar. Se tentar mudar, o grafólogo experiente ele vai perceber. O que eu posso dizer é que normalmente o que se olha numa redação por um grafólogo, por uma empresa que vai contratar executivos? Eles olham primeiro a direção das linhas para ver se é equilibrada ou subindo, para ver se a pessoa é otimista. O pingo no i e a barra do t, se ficam muito para a esquerda, é a pessoa mais submissa, um pouco menos iniciativa. Pingo no i à direita e barra do t mais para a direita são pessoas com mais iniciativa. Positivas para a empresa. Perfeito, positivas para aquilo que eles querem.
Outras características, letras com muita inclinação, muito inclinada para a esquerda não é bom, muito fechada. E muito inclinada para a direita não, porque a pessoa é muito invasiva. A pessoa muito invasiva numa empresa não é bom, né? Se intromete na vida do outro, fofoca. Então, o equilíbrio é fundamental. E liderança? A liderança você vê basicamente na forma do A, levemente aberto para direita ou para cima, que mostra a capacidade verbal de colocar suas ideias no O também. Aberturas da escrita do A e do O para cima ou para direita são bons, mas não adianta tentar fazer isso se você não tem essa característica, porque vai piorar a situação. É como querer mudar o seu DNA. Faça normalmente, apenas estou te dizendo. Não se distrai. Se a pessoa evita cortar o T, o pingo no I demais, aí é negligência. Preste apenas atenção. Não se preocupe se a letra é feia ou bonita, a pessoa vai analisar isso. Mas, professor, por exemplo, se eu estou lá na empresa e falo assim, eu vou fazer esse teste, mas eu vou escrever cada hora de um jeito. Uma hora eu inclino para o lado direito, outra para o esquerdo, aí uma hora eu faço retinho, aí eu vou pegar esses caras, né? Tem como enganar? Não tem como. A pessoa acaba, como eu falei, né? Quando a pessoa escreve a palavra, da metade para frente a palavra, a pessoa já não está mais escrevendo conscientemente, é inconsciente. Então ela pode tentar disfarçar. Vai, inclusive em perícias grafotécnicas, que às vezes eu faço também, você compara o início e o fim. Né? São as características genéticas, né? Que você percebe da tentativa de falsificação. Então, a escrita não dá para falsificar, não adianta. É melhor você procurar ver quais são suas características e melhorar você, que aí a escrita modifica. E claro, depois de a gente ter falado tudo isso, a gente vê que a escrita, ela é única. Tanto sim. Quanto a nossa mente, a nossa íris e a nossa digital. Ela é única. Eu costumo dizer uma frase que eu digo, não existem duas escritas exatamente iguais no mundo, porque não tem duas personalidades exatamente iguais no planeta, não tem como. Agora tem uma coisa interessante que eu sei que o Bosco também trabalha com isso, que é a grafoterapia, né? Que a gente corrige os problemas que a gente consegue descobrir através da letra pela terapia da escrita, né? E como funciona essa terapia? É uma coisa pouco conhecida. Ela surgiu, agora há pouco falamos, surgiu na França, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O governo francês fez uma proposta de trabalho para várias escolas na França para diminuir o trauma das crianças traumatizadas pela guerra. E cada uma usava um determinado método de psicologia, enfim. E o governo francês percebeu que onde existia um rendimento maior, onde as crianças se recuperavam mais rapidamente, eram nas escolas onde se usava a grafoterapia. E foi lá que surgiu. O que é isso, então? É você se modificar através da modificação da escrita, mas muito cuidado em compreender. Não é só, a partir de agora eu vou começar a escrever o meu nome João sem o tio, sem o acento. Então mudei. Não é isso. A modificação vem com o tempo. Você não emagrece, eu vou fazer regime, amanhã eu estou magro. Não. Você tem que fazer exercícios, se educar, disciplina. Então, funciona. A grafoterapia é assim. Você descobre primeiro qual é o seu problema. Eu sou muito tímido. Quero deixar de ser tão tímido. Muito bem. Aí a pessoa vê na escrita quais são os seus traços de timidez. Correspondentes. Inclinação para a esquerda, escrita pequena, inclinada um pouco para baixo. Aí, com a ajuda de um grafólogo, a pessoa vai fazendo exercícios de modificação da escrita e sabendo por quê. Por que eu estou escrevendo agora inclinado mais para a direita? Por que eu estou escrevendo com letras com um tamanho normal? A pessoa sabendo, com o tempo, e o tempo vai de alguns meses até um ano ou mais, a pessoa vai modificando a escrita. E isso é uma ferramenta poderosa porque ela se fortalece e se modifica e se melhora. E já está comprovado. Isso funciona. Isso é muito legal. Você viu como é rico a coisa da escrita, né? Muito rico a grafologia. Muito legal. A gente ficaria aqui com o professor vários anos, meses ou anos, né?
A gente não tem tempo, porque na verdade se você conhecer, você está com 35 anos de estudo, né, Bosco? Há 35 anos que eu me dedico ao estudo da grafologia. É importante as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre escrita, sobre como achar o professor, né? Ter o teu contato também, né? Sim, eu deixei o contato, acho que aparece na tela. Já está aparecendo. O telefone e o e-mail. Estou à disposição, é o meu trabalho. Importante, José Bosco, as pessoas acham você na internet também com facilidade, né, Bosco? Você Sim, se digitarem grafologista José Bosco, aparece uma centena de sites falando das minhas entrevistas, dos livros. Os livros é legal falar sobre Quantas isso. obras você já tem, Bosco, escritas sobre o tema? 4. 3 sobre o tema. Na verdade, o primeiro é grafologia, ciência da escrita. Que eu tenho. Isso. O segundo é grafoterapia e grafopatologia, que fala de doenças. O terceiro é na área de psicanálise, é um dicionário psicanalítico dos sonhos. E o quarto é um romance, chama O Condomínio. Aí é um romance, alguns fatos da vida que eu vivi, reais, que mereciam escrever isso num livro, eu escrevi. Nada a ver com grafologia. Transformou num romance. Exatamente, é um romance policial. Bacana. Olha, que bacana isso, hein? A gente ainda tem uns minutos com o Bosco por aqui, mas a gente queria ouvir um pouco mais de traços assim profundos que sejam importantes a gente identificar num contato numa sociedade, ou mesmo naquela pessoa que quer fazer uma nova história de amor e tem uns certos cuidados com essa história, né? Que já teve... Descobriu se esse parceiro é o ideal ou não, né? Exatamente. Você está me contando lá fora que existe aquela coisa de você identificar a tua escrita com a dela, né? A compatibilidade. Né? Que é interessante falar isso. Na verdade, tem gente que gosta... eu gosto que o meu parceiro, a minha parceira seja uma pessoa mais agressiva. Agressiva não violenta, né? Agressiva de tomar iniciativa. Depende do que cada um quer. Eu quero uma pessoa muito romântica. Não, eu quero uma pessoa realista, líder, que me domine, etc. Então, basta você ver a escrita da pessoa, né, se está compatível com o que você deseja. E você estuda isso, né? Você compara as escritas. Sim, né? sim, já fiz. Mas como é que faz? Eu vou com a pessoa lá no seu... Não, basta me dar 2 escritas. Olha... No teste, não sou compatível com você. Esquece tudo que a gente viveu até aqui. Mas a gente nem transou ainda. Não, já descobri agora pela letra. Não, mas eu já não quero, porque eu já sei que não vai dar certo. Não é assim que funciona. Não, a pessoa manda 2 escritas. De repente, você quer saber, será que eu sou compatível com tal pessoa? Aí me mostra a sua escrita e da outra, se faz uma análise das 2 separadamente e se vê a compatibilidade. Eu faço isso às vezes, se vê a compatibilidade afetiva. Se verifica quantos % da tua escrita é compatível com o outro. E aí, claro, sempre há uma possibilidade, eu gostei disso, e me adapto. Depois de um tempo, não. É apenas uma tendência, não significa que vai dar certo ou vai dar errado, mas é uma tendência. Se tem 80% de características iguais, a chance de dar certo é grande. Se tem só 20% de características semelhantes, a chance de dar certo é menor. Mas aí o destino é que vai dizer, né? Você viu que legal? É muito bom isso. E tem também como a gente saber, por exemplo, no caso da mulher, se ela vai ter filhos, por exemplo, tem mulher que sonha em engravidar e ter filho, aí também não dá, né? Não, prever o futuro você não prevê. O que você pode ver é se a saúde dela, principalmente o ciclo menstrual, a parte fisiológica, é compatível com a possibilidade da gravidez. Isso dá para ver. Não, mas através da letra você consegue... Sim, você, por exemplo, no caso das mulheres, as mulheres que têm problemas, que ficam muito nervosas e cada pessoa afeta uma parte do corpo, né? Para algumas mulheres, a pessoa muito tensa, nervosa, afeta o ciclo menstrual. Você percebe isso na escrita, particularmente na letra M. Né? O M, os traços que descem do M, aqueles em ponta, se forem transformados em pequenos laços, mostra, no caso de uma mulher, que é uma pessoa que tem problemas no ciclo menstrual. E tem uma razão para isso, mas nem dá tempo de explicar. É toda uma psicanálise por trás. E o M também revela uma outra coisa, né? A tendência de você estar mais ligado ao que falam de você, ao que a sua família fala de você, à sociedade. Os três laços do M são muito característicos que comparam. O primeiro laço, fazer ao contrário aqui, o primeiro laço é o indivíduo. O segundo é a família, o terceiro é a sociedade. De acordo com o tamanho de cada um, você percebe a postura do indivíduo. No caso de pessoas que têm esquizofrenia, que sofrem esquizofrenia profunda, elas colocam 4 laços no M. O quarto laço é o indivíduo, é a imaginação, é o ET, a bruxa, o monstro, o espírito, etc. Seria as alucinações, vamos dizer assim, que ele tem, né? Exatamente. E tem mais alucinação na bolinha do I, né, por exemplo, né? Aí já é imaginação.
Aí se a pessoa tem Agora, imaginação. o M aí, pelo que eu estou vendo, é importantíssimo, né? No Sim, estudo. todas são. No caso do M, é importantíssimo para você ver a relação do indivíduo com a família e com a sociedade. Você vê que cada letra tem um trabalho, uma função específica, como cada tipo de célula do corpo humano tem um trabalho específico, né? Entendi. E assim, só para encerrar um pouco esse assunto das letras em si, por exemplo, meu nome começa com M, meu nome é Marta, e eu posso escolher o nome do meu filho, por exemplo, eu quero que comece com A, porque o A tem a ver com... porque tem a ver com a criatividade. Não, aí não, foge da grafologia, não é ciência. Aí já é ocultismo. Exatamente, não é minha área. Não, o que é interessante a gente notar, né? Então, só para ficar claro, superior é intelecto. A zona superior é o superego. É o nosso controle. A zona média da escrita é o nosso contato social, é o ego. E a zona inferior do sexualidade... É a festa. É o id. É a festa ou a falta de festa. Ou a falta de festa. Bom, então, a gente não tem controle. É verdade. Então, para a gente saber um pouco mais sobre tudo isso, a gente procura o Bosco em que endereço? Só repetindo aqui para o pessoal que não pegou no começo. A gente procura o José Bosco na rede social. Você tem que endereço também, né? Local eu tenho o meu e-mail, josebosco@hotmail.com. Não é João, muita gente erra o nome, é josebosco@hotmail.com. E tem o telefone no nosso consultório, São Paulo, 31 12 80 36. Onde fica o consultório? No centro da cidade, na Bela Vista. É fácil de acesso, todo mundo pode ir lá. Fácil acesso, tem estacionamento no local. Bom, então a gente convida o pessoal que quiser fazer uma palestra com o José Bosco, ou fazer até um seminário, que tem histórias. Curso. O seminário deve demorar uns 30 anos, né, para acabar, né? A curiosidade é grande, né? Pena que nós temos que terminar agora, porque o assunto vai longe, né? Então é isso aí. E as pessoas se interessam bastante. Bom, maravilha. Muito bom, né, Marta? Muito bom estar com você, José Bosco. A sua presença aqui nos torna assim, nos deixa assim muito gratos, né? Eu agradeço. Por estar podendo também levar para o nosso espectador um pouco dessa ciência que é a grafologia. Exatamente. Reveladora, inclusive. Reveladora total. Dele com ele mesmo. E que a gente pode descobrir qualquer coisa que a gente queira. É fantástico isso. Parabéns pelo seu obrigado. trabalho. Agradeço a oportunidade. Sucesso, como sempre, aí na sua carreira. E muito obrigada por ter estado conosco aqui no Papo de Esquina e você. E vocês também, amigo internauta. Obrigado por ficarem com a gente até agora. E o próximo Papo de Esquina também promete. Então, fiquem com a gente. É isso aí. Um beijo para todos e até o próximo Papo de Esquina e você. Comigo, Marta Corrêa, e com o Fred Show. Aí, minha querida, é isso aí. Beijinho, Valeu, gente. Tchau. Tchau.